Amados irmãos, manhã de terça-feira, hoje 7 de abril de 2026. Bem-vindos a mais um momento da palavra. Amém. E o presente que você pode me dar e eu também entregar para você, eu e a Esther aqui, é a paz do Senhor. Amém. A paz de Deus, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Que essa paz bendita que Jesus deu e tem ainda para dar, esteja sobre todos nós, como igrejas ou igreja do Senhor, aquela que o aguarda nele, a ressurreição, aguarda o arrebatamento, já vive a palavra do Senhor e continua anunciando a bendita palavra do Senhor. É isso que nós fizemos aqui todos os dias, todos os dias. Sejam bem-vindos, aqueles que já se inscreveram, nós agradecemos, aqueles que ainda não fizeram, façam isso e continue compartilhando e fazendo também seus comentários. Nós agradecemos em nome do Senhor. Amém. Também pedimos encarecidamente, irmãos, que toda a glória, todo louvor seja dado Verdade. ao nosso querido Salvador. Só Ele. Nós não merecemos nada. Ele sim. Nós temos essa dívida para com Ele. E não temos palavras suficientes para dizer tudo o que queríamos dizer a Ele. Portanto, nós juntos temos mais força. Então, juntos, vamos sempre louvar e exaltar Amém. o nome do nosso querido Amém. Deus, o nosso Salvador. Nós gravamos sempre no dia anterior, hoje é segunda-feira ainda, chove forte aqui na nossa região, uma tarde chuvosa, uma manhã também de chuva. Essa mudança chegou o outono, logo vem o inverno, essa mudança de temperatura e aqui do tempo. Mas vamos seguindo, irmãos, e continuar anunciando a bendita mensagem Amém. da salvação que há em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós precisamos, irmãos, sempre estar prestando atenção no que a palavra diz. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra do Senhor. Tem uma palavra que diz: a fé vem pelo ouvir. Fala, Esther. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, se você quer mais fé, quer mais segurança, quer ter certeza do que a palavra está dizendo, tenha mais fé. Viva pela fé. O meu justo, diz o escritor aos Hebreus, repetindo as palavras do profeta Abacuque, mas o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma, não tem prazer nele. Às vezes, irmãos, vem vendavais fortes que você, no momento que chega aquele vendaval, assim, de repente, que você não espera, você diz: ai Deus, eu vou perecer, eu vou morrer. Mas de repente você vê que tem algo glorioso, você não tem como explicar isso, não é? Ele é abstrato, mas está ali. Isso é a fé, a bendita fé que te mantém numa posição digna de dizer: o meu servo não recuou, ficou no lugar onde ele estava, porque ele tinha fé. Irmãos, no capítulo de número 12 do Santo Evangelho de João, versículo 47 e 48, escute bem, isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Antes eu vou citar o que João escreveu aqui no capítulo 1, versículo 1 também, do Santo Evangelho de João, quando ele falou sobre a palavra. Ele diz: no princípio era o verbo, era só a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus, e continua sendo Deus.
Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Tudo foi por ele. Jesus estava lá, a palavra. E no versículo de número 14 desse capítulo 1 do Santo Evangelho de João, como é linda a palavra, irmãos, a Bíblia nos encanta, tem todas as respostas para as nossas indagações. Nunca vamos pensar que nós vivemos flutuando em ideias, em pensamentos, em fontes teológicas estranhas que podem aparecer na nossa vida, mas essa teologia divina que desce do céu, que desce como uma vertente celestial, ela inunda a nossa alma e quando entra, irmãos, nunca mais sai. Não tem quem tire, não tem quem arranque dali a palavra de Deus. E João escreve dizendo assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Essa palavra esteve aqui, viveu aqui, plantou a igreja, deixou tudo pronto como um homem comum. No entanto, ali estava 100% Deus, portanto, também 100% a palavra. Quando chega no capítulo 12, também do Evangelho de João, versículo 47 e 48, foi depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando tinha muita gente em Jerusalém, porque a Páscoa estava ali. Então veio judeu de toda parte. Tinha alguns que vieram da Grécia, gregos, que perguntaram para os discípulos, para Filipe: nós queremos ver Jesus. E Jesus foi falar para Tomé: olha, tem um povo aí que quer ver Jesus, eles estão admirados da palavra. Fala para eles alguma coisa. Ele não falou direto para eles, mas a palavra, o verbo que se fez carne, mas estava com a palavra, ele abriu a boca e falou assim. E entre tantas palavras que ele disse, está o que está aqui no versículo 47, versículo 47 e o versículo 48 do capítulo 12 de São João. Escute bem. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Escute o 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Escute. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra. Quem é a palavra? É o próprio Deus. E se nós não der crédito à palavra, nós vamos ser julgados sim pela palavra que nós rejeitamos, que saiu da boca de Deus. Verdade. Nós temos que ter, irmãos, muito cuidado quando nós olhamos a palavra do Senhor, para não confundir, para não nos confundir e deixar outros confundidos também. João ainda, o Senhor fez, eu já vou dar uma oportunidade para Esther, não esqueci dela. Então, irmãos, João, quando viu a visão do Apocalipse, coisa gloriosa, quando ele disse, nós vimos a sua glória, ele ainda era jovem. Ele escreveu depois, lógico, mas quando ele diz, ele se fez carne e habitou entre nós, João era um moço, não tinha, eu creio, 30 anos ainda, mas viu a glória. Mas lá na ilha de Patmos, quando ele já bem velhinho, mais de 90 anos, ele viu Cristo vencedor, descendo do céu, ou seja, os céus se abriram e Jesus montado sobre um cavalo branco. Diz em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Leia para você ver, coisa linda. Coisa gloriosa é a bendita palavra do Senhor. E ele, no versículo de número 13 desse capítulo 19, olha como é que é o nome do Senhor. Escute bem. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. Com certeza Jesus disse a ele.
eu conheci, eu estive com ele. Ele manifestou a sua glória a nós lá na terra, quando estávamos juntos. Vimos o seu padecimento, ele falou para nós, ele nos ensinou, ele plantou a igreja, ele é o fundamento. Vejam como é que é o nome dele. Estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Este é o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 13, só na última frase desse versículo está escrito: o nome dele, o nome pelo qual se chama é a palavra, com letras maiúsculas aqui desta Bíblia. Queridos irmãos e amigos, nós precisamos prestar bastante atenção no que o Senhor tem dito para nós nesses dias. E vai dizendo desde o princípio da igreja. Esther, se tu não falar, me perdoe, mas eu lembrei da casa da tua mãe. Nós estávamos sentados na casa da minha sogra, ela já faleceu já faz muitos anos, mas na cozinha dela ela tinha uma mesa redonda, e tinha alguns irmãos sentados, e apareceu um moço novo, que veio de uma cidade grande, e ele era teólogo, e sábio, muito sábio. E ele começou a nos falar uma doutrina um tanto estranha. E eu tinha um amigo que já faleceu, o irmão Alfredo. O irmão Alfredo ficou ouvindo, ele era meio surdo, colocou a mão assim atrás da orelha e começou a ouvir aquele rapaz falando. E ele falou para mim: irmão Fernando, tudo sabedoria segundo o mundo. Sabe o que o irmão Alfredo sabia? Ele era semi-analfabeto, mas ele entendia a palavra. Ele sabia que a vertente santa é diferente. Quando o Senhor fala, é diferente. Quando você é salvo através da palavra, você se torna um homem, uma mulher diferente. Que a graça do Senhor, que a virtude do Senhor esteja sobre todos vós. Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Eu sei que o tempo vai correndo rápido, mas eu quero ler a palavra. Se eu não falar, mas eu quero ler a palavra, que está aqui em 2 Coríntios, versículo 2, que nos diz assim: porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como nos que se perdem. Para que este cheiro para estes que não ouvem, que não guardam a palavra, é cheiro de morte. Mas para nós, cheiro de vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho quer dizer, é uma mensagem nova. Aleluia. É a palavra do Senhor. A palavra chamada poder de Deus. Aleluia. Para a salvação do homem. Uma palavra escrita ou falada por alguém não vai salvar ninguém. Mas o poder da palavra. E o poder está no Senhor da palavra, que é aquele que vai julgar naquele dia. Lá em Mateus capítulo 25, versículo de número 34, ele dirá àqueles que estão à direita dele, lá no último dia, diante do trono branco, no último dia, dirá aos que estão à direita dele: vinde benditos de meu Pai, possuí como herança aquilo que vos está preparado desde a fundação do mundo. E a palavra vai dizer também no versículo 41 do mesmo capítulo 25 de Mateus, para os que estão à sua esquerda: apartai-vos de mim para a perdição eterna, porque eu não vos conheço.
isso. Queridos irmãos, se nós não conhecer o básico da palavra, nós não conhecemos nada. Nós precisamos conhecer o mínimo básico da palavra da salvação. E quando nós nos humilhamos, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que nós entendamos tudo aquilo que Ele precisa dizer para o seu povo. Abra o teu coração e deixe o Espírito Santo trabalhando em tua vida. E nós vamos continuar sendo igreja e anunciando a igreja do arrebatamento. Ela não desapareceu ainda. Ela ainda está aqui. E a igreja ouve a voz do Senhor e fala aquilo que Ele manda dizer. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos, Deus meu, por tudo que tens feito por nós. Por todas as promessas santas, meu Deus, que às vezes temos dificuldades em entender como homens comuns, mas quando o teu Espírito começa a agir na nossa vida, nós passamos a entender a tua palavra. Querido Jesus, nós te agradecemos, sim, Pai, pelas raízes profundas que esse Evangelho vai criando na nossa vida. E nada está tão arraigado, Senhor, estão profundas, Senhor Jesus, nas águas da transformação, nas águas da lavagem que lavou a nossa alma. Pai querido e justo, guarda o teu povo, ajuda os meus irmãos e irmãs que estão em angústia e aflição, em dor, em desespero, confusos, Senhor, por tantas mensagens contrárias que se ouvem nessa terra. Pai de amor, ajuda os teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados e santos irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente volta. Até amanhã, na santa paz do Senhor. Amém.